Mistborn, A História Secreta, de Brandon Sanderson, capítulo 2. A imortalidade provou ser algo mais frustrante do que Kelsier havia antecipado. É claro, ele não sabia se era realmente imortal ou não. Ele não tinha batimento cardíaco, o que só era enervante quando reparava nisso. E não precisava respirar. Mas quem poderia dizer se a sua alma envelhecia ou não nesse lugar? Nas horas seguintes à sua sobrevivência, Kelsier inspecionou seu novo lar. Deus estava certo, aquilo era uma prisão. O lago onde ele estava era profundo no centro e estava preenchido com luz líquida, que parecia o reflexo de alguma coisa mais potente do outro lado. Felizmente, embora o poço não fosse largo, só bem no centro era mais fundo do que sua altura. Ele podia permanecer ao redor do perímetro e ficar na luz só até a cintura. Era ralo, mais ralo do que água, e era fácil se mover através dele. Ele também podia sair desse lago e do seu pilar de luz anexo, se ajeitando no lado em que havia rochas. Tudo nessa caverna era feito de bruma, embora as bordas do poço. Ele aparentemente via melhor a pedra ali, de modo mais pleno. Ela parecia até ter cor de verdade, como se esse lugar fosse, em parte, espírito, como ele. Ele podia se sentar na beira do poço, com as pernas pendendo na luz. Mas se tentasse caminhar para muito longe do poço, fios nebulosos do mesmo poder o seguiam e o continham, como correntes. Eles não o deixavam se afastar mais do que uns poucos metros do lago. Ele tentou fazer força, empurrar, correr e se jogar para fora, mas nada funcionava. Ele sempre era puxado de volta, bruscamente, quando se afastava uns poucos metros. Depois de várias horas tentando se libertar, Kelsier deixou-se cair na beira do poço, sentindo-se exausto. Seria essa a palavra? Ele não tinha corpo e não sentia os sinais tradicionais de cansaço. Nenhuma dor de cabeça, nenhum músculo estirado, mas estava fatigado. Esfarrapado como uma bandeira velha que tremulara ao vento durante um número excessivo de tempestades. Forçado a relaxar, avaliou o pouco que podia ver dos seus arredores. Fumaça se fora. O deus havia se distraído com alguma coisa pouco tempo depois da preservação de Kelsier e desaparecera. Isso havia deixado Kelsier com uma caverna feita de sombras, o próprio lago brilhante e alguns pilares se estendendo pela câmara. Na outra extremidade, podia ver o brilho de pedaços de metal, embora não pudesse compreender o que eles eram. Esse era o somatório da sua existência. Ele havia se trancado naquela prisão por toda a eternidade? Parecia ser uma suprema ironia que houvesse conseguido enganar a morte, só para sofrer com um destino muito pior. O que aconteceria com a sua mente se ele passasse algumas décadas aqui? Alguns séculos? Ele estava sentado na beira do poço e tentou se distrair pensando sobre seus amigos. Havia confiado nos seus planos no momento da sua morte, mas agora havia tantas falhas neles para inspirar uma rebelião. E se os Ska não se revoltassem? E se os suprimentos que ele havia preparado não fossem o suficiente? Mesmo que tudo isso funcionasse, tanta coisa estaria sobre os ombros de alguns homens muito despreparados e de uma jovem notável. Luzes atraíram sua atenção e ele ficou de pé em um salto, ávido por qualquer distração. Um grupo de figuras, realçadas como almas brilhantes, havia adentrado essa sala no mundo dos vivos.
Havia algo estranho nelas. Seus olhos, inquisidores. Kelsier se recusou a se encolher, embora abominasse aquelas criaturas com todos os seus instintos. Ele havia derrotado um dos seus campeões. Não as temeria mais. Em vez disso, andou pelos seus confins, tentando discernir o que os 3 inquisidores estavam arrastando na direção dele. Algo grande e pesado, que não emitia brilho algum. Um corpo, compreendeu, decapitado. Seria aquele que ele havia matado? Sim, devia ser isso. Outro inquisidor estava reverentemente carregando as estacas do falecido, uma pilha delas, todas colocadas junto dentro de uma grande jarra de líquido. Kelsier apertou os olhos na direção dela, dando um único passo para fora da sua prisão, tentando compreender o que estava vendo. Sangue, disse Fumaça, subitamente de pé ali perto. Eles armazenaram as estacas no sangue até que possam ser usadas de novo. Dessa maneira, impedem que percam sua eficácia. Murmurou Kelsier, dando um passo para o lado enquanto os inquisidores jogavam o corpo no poço, depois a cabeça. Ambos evaporaram. Eles fazem isso com frequência? Toda vez que um deles morre, respondeu Fumaça. Duvido que saibam o que estão fazendo. Jogar um corpo morto naquele lago é totalmente sem sentido. Os inquisidores recuaram com as estacas do caído. A julgar pelos ombros encolhidos, as criaturas estavam exaustas. Meu plano, disse Kelsier, olhando para a Fumaça. Como está indo? Minha equipe deveria ter descoberto o depósito a essa altura. O povo da cidade funcionou? Os Ska estão zangados? Perguntou Fumaça. A revolução, o plano, disse Kelsier, indo na direção dele. Deus se deslocou para trás, ficando além de onde Kelsier seria capaz de alcançá-lo, a mão indo até a faca no seu cinto. Talvez aquele soco de antes houvesse sido uma má ideia. Fumaça, me escute. Você precisa cutucá-los. Nunca teremos uma chance melhor de destroná-lo. O plano, disse Fumaça. Ele se desfez por um momento antes de voltar. Sim, havia um plano. Eu me lembro de que eu tinha um plano, quando eu era mais inteligente. O plano, disse Kelsier, é fazer com que os Ska se revoltem. Não vai importar quão poderoso é o Senhor Soberano. Não vai importar se ele é imortal, quando o acorrentarmos e o prendermos. Fumaça assentiu distraído. Fumaça? Ele tremeu, olhando de relance para Kelsier, e os lados da sua cabeça se desfizeram aos poucos, como um tapete desfiando, cada fio escapando e sumindo do nada. Ele está me matando, sabe? Ele quer que eu suma antes do próximo ciclo. Contudo, talvez eu consiga me sustentar. Está me ouvindo, Ruína? Ainda não morri. Ainda estou aqui. Inferno, pensou Kelsier gelado. Deus está enlouquecendo. Fumaça começou a andar de um lado para outro. Sei que você está escutando, mudando o que eu escrevo, o que eu escrevi. Faz nossa religião ser só sobre você. Eles mal se lembram mais da verdade. Sutil como sempre, seu verme. Fumaça? Chamou Kelsier. Será que você pode ir? Preciso de um sinal, sussurrou Fumaça, parando perto de Kelsier. Algo que ele não poderia mudar. Um sinal da arma que enterrei. O ponto de ebulição da água, eu acho. Talvez o ponto de congelamento? Mas e se as unidades mudarem com o passar dos anos? Preciso de algo que fosse lembrado para sempre. Algo que eles reconheçam imediatamente. Ele se inclinou para mais perto.
16. 16? Perguntou Kelsier. 16. Fumaça sorriu largamente. Inteligente, você não acha? Porque isso significa o número de metais, explicou Fumaça. Na alomancia. Existem 10. 11 se você contar com aquele que descobri. Não, isso é idiota. 16. É o número perfeito. Eles vão perceber. Eles têm que perceber. Fumaça começou a andar de um lado para outro novamente, e sua mente retornou, na maior parte, ao seu estado anterior. Kelsier se sentou na borda da sua prisão. As ações de Deus eram muito mais erráticas do que havia sido antes. Alguma coisa havia mudado. Ou, como um humano com um transtorno mental, Deus simplesmente estava melhor em alguns momentos do que em outros? Fumaça olhou para cima abruptamente. Ele fez uma careta, voltando os olhos para o teto, como se esse fosse desabar sobre ele. Abriu a boca, movendo a mandíbula, mas sem emitir som. O quê? Disse ele finalmente. O que você fez? Kelsier se levantou na sua prisão. O que você fez? Berrou Fumaça. Kelsier sorriu. Esperança, respondeu ele baixinho. Eu tive esperança. Ele era perfeito, disse Fumaça. Ele era o único de vocês que... Então girou subitamente, olhando para a sala obscurecida, além da prisão de Kelsier. Alguém estava de pé do outro lado, uma figura alta e imponente, roupas familiares, em preto e branco, contrastando entre si. O Senhor soberano, ou pelo menos seu espírito. Kelsier foi até a borda da pedra, rente ao lago, e esperou enquanto o Senhor soberano andava rumo à luz do poço. Ele parou quando notou Kelsier. Eu matei você, disse o Senhor soberano. 2 vezes, mas você continua vivo. Sim, todos nós sabemos como você é incrivelmente incompetente. Fico feliz que esteja começando a ver por conta própria. Esse é o primeiro passo para mudar. O Senhor soberano fungou e olhou ao redor da câmara, com suas paredes diáfanas. Seus olhos passaram sobre Fumaça, mas ele não deu muita importância ao Deus. Kelsier estava exultante. Ela conseguiu, ela realmente conseguiu. Como? Que segredo ele havia deixado passar? Esse sorriso, disse o Senhor soberano para Kelsier, é insuportável. Eu matei você. Eu agradeci o favor. Você não me matou, sobrevivente. Forjei a lâmina que o fez. Fumaça limpou a garganta. É meu dever estar com você durante sua transição. Não se preocupe. Silêncio, ordenou o Senhor soberano, inspecionando a prisão de Kelsier. Você sabe o que fez, sobrevivente? Eu venci. Você trouxe ruína para o mundo. Você é um peão, tão orgulhoso como um soldado no campo de batalha, confiante de que controla o próprio destino, enquanto ignora os milhares e milhares em sua fileira. Ele sacudiu a cabeça. Só faltava 1 ano. Tão perto, eu teria resgatado novamente esse planeta ingrato. Essa é só... Fumaça engoliu em seco. Essa é só uma etapa intermediária. Depois da morte e antes do outro lugar, para onde as almas devem ir, para onde a sua deve ir, Hashek. Hashek? Kelsier olhou novamente para o Senhor soberano. Não era possível distinguir um terrissano pela cor da pele. Esse era um erro que muita gente cometia. Alguns terrissanos tinham pele escura, outros pele clara. Ainda assim, ele teria pensado... A sala cheia de peles, esse homem no frio.
Idiota, esse era o significado, naturalmente. Era tudo mentira, falou Kelsier. Um truque. Sua imortalidade lendária, seu poder de se curar, era feruquemia. Mas como você se tornou um alomântico? O senhor soberano foi direto até o pilar de luz que se erguia da prisão, e os dois olharam um para o outro, como haviam feito naquela praça na superfície quando estavam vivos. Então o senhor soberano enfiou sua mão na luz. Kelsier firmou o queixo e de repente visualizou horripilantes imagens sobre passar uma eternidade aprisionado com o homem que havia assassinado Mer. O senhor soberano puxou sua mão para fora, contudo deixando uma trilha de luz pegajosa como melado. Ele virou sua mão, inspecionando o brilho, que eventualmente se apagou. Então, e agora? Indagou Kelsier. Você vai permanecer aqui? Aqui? O senhor soberano deu uma gargalhada. Como um camundongo impotente e um rato mestiço? Faça-me o favor. Ele fechou os olhos, então se esticou rumo àquele ponto que desafiava a geometria. Ele foi se desvanecendo, então finalmente desapareceu. Kelsier ficou boquiaberto. Ele partiu? Para o outro lugar, confirmou Fumaça, sentando-se. Eu não devia ter ficado tão esperançoso. Tudo passa, nada é eterno. Era isso que Ati sempre dizia. Ele não precisava partir, disse Kelsier. Ele podia ter ficado, podia ter sobrevivido. Eu lhe disse, a essa altura as pessoas racionais querem seguir em frente. Fumaça desapareceu. Kelsier permaneceu de pé ali, na borda da sua prisão, o lago brilhante lançando sua sombra pelo chão. Ele fitou a sala enevoada com suas colunas, esperando por alguma coisa, embora não soubesse ao certo o quê. Confirmação, celebração, uma mudança de algum tipo. Nada. Ninguém veio, nem mesmo os inquisidores. Como fora a revolução? Seriam os Ska os soberanos da sociedade? Ele teria gostado de ver as mortes na nobreza. Gostaria de ver as mortes da nobreza tratada por sua vez como eles haviam tratado seus escravizados. Ele não recebeu confirmação alguma, nenhum sinal do que estava acontecendo acima. Eles não sabiam do poço, obviamente. Tudo o que Kelsier podia fazer era se acomodar e esperar.